Deus, visita ela também nesta hora, Pai. Visita a tua serva, Senhor. No nome de Jesus. Como clamamos, meu Pai, usa as tuas servas aqui nessa noite, com poder, com autoridade, com ousadia, Senhor, do teu Espírito Santo. Não abrir e fechar as bocas delas, que não seja elas a falar, mas seja o Espírito Santo do Senhor. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos, amém? Vamos receber ela com palma forte, alegre para Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração antes da gente começar, antes da gente entrar na palavra, amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante da tua presença nessa noite, Pai. Eu sei que eu sou falha, que eu sou pecadora, mas a tua graça e a tua misericórdia me alcançou. Eu sei que eu sou miserável diante da tua presença, meu Pai. Mas eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E é o Senhor que vai me conduzir, é o Senhor que vai falar através da minha boca nessa noite. E eu te peço, meu Pai, que a igreja venha estar com o coração aberto para receber a tua palavra. E que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, toda dispersão, toda falta de atenção venha bater em retirada em nome do Senhor. Porque se nós tiramos o nosso tempo para estar aqui nessa noite, que nós venhamos estar verdadeiramente de corpo, alma e espírito. Porque o Senhor quer nessa noite a nossa adoração. E a nossa adoração não é só te louvar. A nossa adoração é nos entregar inteiramente a Ti, meu Pai. Pela fé, pela determinação, pela vida espiritual e por tudo aquilo que o Senhor faz e nós temos, porque tudo que nós temos e nós somos, nós devemos ao Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada. Toma, Senhor, essa igreja em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, você que pode, em Marcos 5, 25 em diante. Amém? Marcos 5, 25. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tãomente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Você que ficou de pé pode se assentar. Amém? Já fomos 7 dias, 7 sexta-feira de campanha sobre esse tema. Muito se foi falado desse tema. E hoje nós estamos no 8º dia, o último dia que
é de agradecimento. Irmãos, aqui vamos falar de uma mulher que padecia 12 anos com um fluxo de sangue. E a palavra também vai nos mostrar que essa mulher, ela estava muito debilitada. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós passamos 8, 10, 15 dias menstruada, nós sabemos que nós sofremos e isso pode nos causar até mesmo anemia, enfermidades. Aí imagina essa mulher 12 anos nessa situação. Havia procurado os médicos, provavelmente médicos que atenderam ali por vida financeira, por ela ter condição de pagar, mas médicos que sabiam que não ia curar a enfermidade daquela mulher. Mas a irmã Maria falou aqui hoje, ela tomou uma decisão. E aquela mulher, ela tomou uma decisão. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não viu falar de Jesus. Ela não viu Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Irmão, quantas vezes nós deixamos de acreditar porque nós só ouvimos? Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma. Mas que Jesus é esse que eu não vejo? Ah, mas como eu vou converter uma religião de um Deus que eu não vejo? Mas essa mulher, ela ouviu falar. Ela não precisou ver, ela só ouviu falar. E aquela mulher provavelmente ela já estava cansada de andar para os médicos, de não ter ali a família. Que mulher é essa, irmão, que pode ficar casada com uma situação dessa? Não tem nem como ter um casamento numa situação dessa. Então aquela mulher, ela devia já estar cansada dessa situação. Mas ela não desistiu. Ela procurou os médicos, gastou tudo o que tinha. E a palavra vai dizer que ela não melhorava, ela piorava. Mas ali naquele momento, ela ouvindo falar de Jesus, que ele ia passar e que ele libertava, que ele curava e que ele estava curando naquele tempo. Aleluia! Então essa mulher, ela tomou uma decisão. E o que você hoje vai tomar? Vai decidir ficar aí com essa enfermidade? Vai decidir ficar vivendo nessa depressão, num quarto escuro? Vai decidir ficar com essa dor nos ossos que não deixa você dormir nessa friagem? Vai ficar com essa dor de cabeça que não para, que alivia só quando você toma medicamento, mas parar não para, só alivia? Toma uma decisão hoje. O que está te trazendo sofrimento, irmãos? É um filho no mundo das drogas? É um marido que não converte? É uma esposa que não converte? Essa mulher, ela tomou uma decisão. Ouvindo falar de Jesus, além dela tomar uma decisão, ela foi correr um risco de vida. Porque a situação que ela se encontrava, irmãos, ela não poderia estar no meio da sociedade. Mas ainda assim, ela tomou a decisão e falou: eu decido agora que eu vou ser curada. Tão somente eu tocar, eu não preciso abraçar ele não precisa me tocar, eu não preciso ser tocada. Eu quero somente tocar na orla dele. Você precisa ver Jesus aqui em carne e osso, Deus aqui em carne e osso, para você poder acreditar, para aumentar a sua fé, para você aumentar a sua fé, para vivificar a sua fé. Nós não precisamos disso. Nós precisamos somente acreditar. Foi o que aquela mulher fez. E ela foi, irmãos, ela foi sabendo que ela não podia estar ali no meio do povo. Mas ainda foi correndo o risco de ser apedrejada, correndo o risco de ser chicoteada, chutada pelo povo. Essa daqui é imunda, essa daqui é impura. Mas ainda assim ela foi, irmãos. Que somente eu tocar eu serei curada. Ela foi mesmo com fé, irmãos. Ela
preciso tocar na orla dele. E ela foi. E a fé daquela mulher foi tão, irmão, sobrenatural, que quando ela tocou nas vestes de Jesus, o sangue cessou imediatamente. Ela não precisou ir embora para casa para o sangramento ir parando constantemente, não. Foi no momento, na hora que ela tocou. Isso é fé. Isso não é duvidar, isso não é talvez. E aquela mulher, quando ela tocou, ela foi curada imediatamente. Mas aí, irmão, a palavra vai dizer, provavelmente aquela mulher, ela deveria estar ali atrás, encolhidinha, com medo da sociedade puni-la, com medo da sociedade julgá-lo. E quando Jesus olhou e que ele falou, alguém me tocou, que virtude saiu de mim. Nós não estamos falando de um ser humano pecador, não, irmãos. Nós estamos falando do Jesus, o Filho de Deus, o que cura, que liberta. E ali, irmãos, Jesus falou, quem me tocou, virtude saiu de mim. E aí vem os empecilhos, vem os impedimentos. Senhor, o Senhor fala quem te tocou, a multidão te pressionando, apertando, e ele não, alguém me tocou. E aquela mulher, irmãos, ali encolhidinha, com medo, ela vai ter, irmãos, um momento de glória. Além dela ser curada, ela vai ter a oportunidade de falar com Jesus. Ele olha para ela e ela conta tudo, irmão, para ele. No meio da multidão, no meio daquele povo, ela se abre. O medo dela nesse momento já foi embora. E ela começa a falar o que ela tinha passado. Que já tinha 12 anos, que havia naquela situação, que procurou muitos médicos, tinha gastado tudo o que tinha. E ainda assim a situação dela não tinha mudado, mas naquele momento a situação dela foi mudada. Porque ela tomou uma decisão. Porque ela decidiu que ela ia colocar a fé em prática para ela ser curada. E quantas vezes, irmão, nós chegamos diante de Deus com mentiras. Porque quando a palavra vai dizer aqui que aquela mulher, ela lhe contou tudo. A palavra não vai dizer que aquela mulher chegou mentindo. Ela contou-lhe tudo a Jesus. Ela contou a verdade a ele. Quantas vezes, irmão, nós prostramos diante de Deus para orar com mentiras? Quantas vezes nós mentimos, não falamos a verdade? Só que nós esquecemos que aquele que tudo vê, que tudo contempla, nós não precisamos esconder nada dele, porque ele conhece e sonda os nossos corações. Como é que nós queremos, irmão, ter fé? Como é que nós queremos acreditar se nós mentimos? Se nós queremos enganar até mesmo o Criador dos céus e da terra? Que nessa noite, porque quando eu aponto o dedo para você, já tem outros aqui virados para mim, porque quando a palavra vai falar aqui, aí primeiro ela fala aqui. Porque quantas vezes, irmão, nós por medo, por não confiar, por achar que é algo vazio, que é algo que não existe. Como é que eu vou converter a um Deus que não existe? Um Deus que tem uma palavra, um Deus invisível. Mas Ele não é invisível, irmãos. Eu creio que Ele está aqui nessa noite nos olhando e vendo a cura que nós precisamos nessa noite. E se você tomar uma decisão, Ele vai te curar. Ele vai te libertar. Porque Ele é o Deus que cura, o Deus que liberta. E o Deus que nos
que nos transforma de dentro para fora. Basta nós acreditarmos e nós entrarmos na presença dEle. Basta nós entrarmos no esconderijo dEle, entrarmos debaixo da sombra das asas dEle. É isso que a igreja precisa fazer. É ter fé, é tomar uma decisão. Porque muitas vezes, irmão, nós falamos: hoje eu decido, hoje eu vou tomar uma decisão. Mas aí, irmão, quando vem uma luta, quando vem uma batalha, quando vem até mesmo uma pessoa de Deus, mas usada pelo inimigo, te fala algo contrário, aí você já desiste. A decisão que você tomou, você já desiste dela, você já afasta. Então, que esses impedimentos, que aquela língua, irmão, que veio falar o que Deus não falou, que você não venha desistir. Aquela mulher, irmão, os médicos falaram para ela, deve ter falado: ah, você vai curada, vai ser curada, toma isso aqui, a consulta é tanto. Ela poderia, irmão, nesse momento desistir, falar: eu vou me prostrar, vou esperar, vou aguardar a morte, porque não tem mais solução para a minha vida. 12 anos desse jeito, nessa situação, sangrando, eu não aguento mais, estou fraca, não tenho mais ânimo. Porque a palavra vai dizer, Jesus vai falar para ela: tem bom ânimo, vai em paz, que você agora está curada. Mas muitas vezes, quando o vendaval vem, o vento vem, a tempestade vem, nós desistimos. Se nós desistimos, irmão, nós não vamos ver a glória de Deus, porque nós temos que persistir, nós temos que ir até o fim. Essa mulher, ela não desistiu. Que nós venhamos pegar o exemplo dessa mulher, que nós não venhamos desistir, porque a multidão fala: Senhor, todos te apertam, e o Senhor vem falar que alguém te tocou, ou seja, todo mundo está te tocando. Mas Jesus, ele sabe que ele tinha sido tocado, porque ele conhece, ele tudo contempla. E para a glória de Deus ser manifestada, aquela cura precisava ser feita. Mas que nós não venhamos desistir, irmão, diante a afronta do inimigo. Porque Deus, ele nos dá autoridade, ele nos dá poder, ele nos dá entendimento e discernimento para nós sabermos lidar com as situações adversas. Basta nós decidirmos e permanecer, porque nós muitas vezes nós não permanecemos, irmãos. Muitas vezes nós falamos que vai fazer, mas não fazemos. E ainda quando fazemos de qualquer maneira, de qualquer forma. Não fazemos com afinco, com dedicação, com zelo. Essa mulher, ela saiu, ela foi. E ali, irmão, você vai ver que quando a palavra começa a dizer, ele fala de uma mulher. Mas quando ela é curada, que Jesus vai falar com ela, Jesus fala: filha. Já muda, irmão, o nome. Filha, ou seja, quando ela colocou a fé dela em prática, quando ela decidiu que ela foi curada, Jesus já fala filha, ou seja, ela já aproximou, já começou a ter uma intimidade com Jesus. E nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Como é que nós queremos ouvir e entender o que Deus tem para conosco se nós não temos intimidade com Ele? Se nós não entramos na presença dEle, se nós não lemos a palavra, se nós não meditamos, se nós vemos para o culto, ouve, mas o que nós ouvimos nós não colocamos em prática. Falta de fé. Então que nessa noite nós venhamos colocar a nossa fé em prática. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ser uma mulher fervorosa. Eu quero ser um homem guerreiro diante da tua presença. Eu quero fazer a tua obra com ordem e decência. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para viver para ti e não para o homem.
Eu não estou aqui para me engrandecer, mas para engrandecer o Senhor, porque miseráveis somos nós diante de Deus. Nós não somos merecedores de nada. Imagina sem a fé. Que nessa noite nós iremos colocar a nossa fé em prática. Que nessa noite nós iremos tomar uma decisão. O irmão Anderson, o irmão mora bem ali, ó. Vivia no mundo das drogas e ouvindo um pregador aqui, ele lá na sacada. E o pregador falava: toma uma decisão hoje. E ele tomou uma decisão e falou para Claudirene, falou: hoje eu tomo uma decisão, eu não vou mais fumar. E ela ainda assim não acreditou, mas ele falou que aquilo ali foi a decisão que ele tomou. E a decisão dele permanece, daquele dia permanece até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quem nos sustenta, quem nos mantém de pé é Ele. Não somos nós, não é eu que tenho força. A minha força vem dEle, a nossa força vem dEle. Nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos decidir. Mas para isso nós precisamos permanecer. Não é que ainda nós tomamos uma decisão, mas quando nós chegamos lá na frente nós não retrocedemos. Não, nós temos que manter firmes. Nós temos que permanecer. E é que a igreja venha tomar uma decisão hoje sobre aquilo que você quer. Eu não sei do que você precisa dessa noite, mas Deus, Ele sabe. E muitas vezes nós não somos curados. E muitas vezes nós não somos libertos. E muitas vezes os nossos pecados não são perdoados porque nós não pedimos, porque nós duvidamos. Que nessa noite a igreja venha tomar uma decisão em nome do Senhor Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. É interessante que a palavra do Senhor vai dizer que esta mulher, ela foi nos médicos, ela gastou tudo quanto ela tinha. E enquanto eu lia este versículo, o Senhor me trouxe à memória uma experiência com Ele. Por uns tempos atrás, uns meses atrás, apareceu uma alergia na minha mão. E aí eu fui deixando, era coisa pouca, começou só em um dedo. E aí eu fui deixando, falei, não, deve ser alguma coisa, vai passar. E fui deixando. E nada de passar, e começou a aumentar. E aí quando a gente tem alguma coisa assim, que está em desordem no nosso corpo, a gente pensa logo, né, em buscar a Deus. E também, se é alguma coisa grave, se é alguma coisa, o que está acontecendo? E aí nada de passar, e eu falei, eu vou no médico. E me desdobrei para ir no médico, porque eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho das 8 às 18. Então, como quem trabalha em horário comercial sabe que você não tem tempo para nada. Quando você sai, tá tudo fechado. Quando você volta, tá tudo fechado. E aí eu falei, eu vou ter que sair um pouquinho do trabalho, vou ter que pedir a dispensa, vou ter que ir no médico e ver sobre essa consulta. E aí é uma coisa que você se desdobra, você tem que ligar, você tem que marcar consulta. E aí quando você chega lá, você tem que pagar, não é barato. E aí quando chega na frente do médico, ele vai fazer uma série de perguntas, vai passar exame, vai passar remédio. E é muita coisa, irmãos, quando a gente tem uma questão de saúde. E olha que no meu caso era só uma alergia. E eu pensando assim, se eu for pro público, eu vou perder o dia todo de trabalho. Talvez eles nem dêem um atestado, porque é só uma alergia. E ali eu cheguei na frente daquele médico e comecei a falar o que aconteceu, o que estava acontecendo, os sintomas. Eles perguntam. E aí ele falou assim, você lava muitas mãos, você trabalha com o quê? E eles vão destrinchar toda a sua vida. E eu falei, trabalho com crianças, então eu lavo muito as mãos, passo álcool toda hora, porque eu sou muito agoniada, né, com sujeira, com essas coisas. Então, criança espirra, criança, né? E eu falei, eu lavo muitas mãos. E ele falou, então deve ser isso, porque a limpeza também em excesso
tira essa proteção e pode estar te dando essa alergia. E aí ele falou assim: então eu vou passar para você o seguinte: você vai ter que usar sabonete, só esses sabonetes de criança, de bebê, que não é alérgico. Vai parar de lavar suas mãos assim demais, vai parar de usar esse sabão, vai ter que hidratar mais a mão. Aí ele passou creme de pele, aí passou um monte de coisa. E eu falei: nossa, eu vou ter que comprar. E comprei, não é barato, é caro. Nada de passar. Nada. E foi passando meses e meses, e eu fazendo os mesmos cuidados e seguindo as mesmas orientações. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei, esses dias, eu falei: Senhor, a oração da fé perdoa pecado e cura os enfermos. Então eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha me curar, porque eu fui no médico e as orientações não foram o suficiente. Porque tem coisa, meu amado, eu acredito que essa mulher, ela colocou a expectativa dela no homem, no médico, no remédio, no tratamento. E assim a gente faz, a gente vai atrás, tenta resolver um problema e a gente coloca a nossa expectativa. Ali a gente se desdobra, tem uma série de esforços para ver se vai acontecer, mas o homem é limitado. Agora quando eu e você coloca a nossa expectativa no Todo-Poderoso, Ele resolve. Arábia Sodecanto, Ele soluciona aquilo que o homem não pode solucionar. Tem coisa que o homem pode fazer pela minha e pela tua vida, mas tem coisa que o homem não vai poder fazer. Arábia Sodecanto. Então o Senhor me convida e te convida essa noite a tirar a expectativa do homem. Arábia só tirar a expectativa dos recursos, a tirar a expectativa das influências e colocar a expectativa naquele que fez a promessa. Arábia Sodecanto. E colocar a expectativa naquele que cura verdadeiramente, e colocar a expectativa naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Arábia Sodecanto ribiassé. Porque quando a expectativa no homem falhar, seja num profissional, seja na família, Arábia Sodecanto, aquele que tem a verdadeira expectativa em Deus, ele não se abala. Arábia Sodecanto ribiassé. Quando a expectativa genuinamente está em Deus, Arábia Sodecanto, Ele não permite que eu e você venha se abalar. E esta mulher, ela ouviu falar. A palavra do Senhor não vai dizer que ela viu Jesus, nem que ela viu milagres. A palavra do Senhor vai dizer que ela ouviu, como nós estamos ouvindo esta noite. Porque o Senhor levanta, Arábia Sodecanto, pregadores, anunciadores do evangelho, na rodoviária, no ônibus, Arábia Sodecanto, no trabalho, na vizinhança, Arábia Sodecanto, na igreja. A gente ouve dia após dia a falar desse Jesus, mas a diferença está naqueles, Arábia Só, que ativa a sua fé. Porque Isaías 55 vai dizer que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela vai, Arábia Sodecanto, e cumpre os propósitos pelos quais ela foi designada. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Porque aquela mulher, ela ouviu, Arábia Só, e ela colocou a fé dela em ação, ela colocou em prática a fé dela. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa numa rocha. E logo em seguida, nessa parábola que fica em Mateus 7, vão ter 3 adversidades sobre esta casa. A palavra do Senhor vai dizer que primeiro vem a chuva.
mas a casa permanece de pé. Em seguida, a palavra do Senhor vai dizer que os rios transbordam, Arabiaçodecanto, mas a casa continua de pé. A palavra do Senhor vai dizer que então vem o vento, mas a casa continua de pé. Levanta a tua mão que eu já quero profetizar essa noite sobre a tua vida. Eu não sei como você entrou por estas portas, nem como você está aqui essa noite, mas eu quero te dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, Arábia, sua casa está firmada na rocha. O vento não vai derrubar a casa, meu amado. Arábia, só decanto, o rio transbordante não vai derrubar a casa. Arábia, só chuva forte não vai derrubar a casa. A tua casa está firmada, Arabiaçô, na rocha. Aramandaraçô de canto ribiacé. Mesmo com o vento, mesmo com a chuva, Arabiaçô de canto ribiacé, mesmo com o rio transbordando, a casa continua de pé. E ela ouve, atende, põe a fé dela em prática. Mas o mais interessante é que ela vai dizer: se eu apenas tocar, eu serei curada. E nós estamos falando de alguém com uma enfermidade há 12 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo, bastante tempo, uns anos, né, em hospital. E eu agradeço muito a Deus por essa experiência que eu tive na minha vida. Porque quando a gente está próximo de enfermidades, a gente percebe as nossas limitações, o quanto a gente é pequeno. Arabiaçô de canto. Todos os dias Deus me ensinava uma lição naquele lugar. E uma enfermidade, ela quebra totalmente a rotina de alguém. A pessoa trabalhava, não trabalha mais. Se a pessoa está na faculdade, ela não consegue mais estudar no período que estiver enferma. E dependendo do grau de enfermidade ou de limitação, possa ser que não retorne para a faculdade, para o trabalho. E a enfermidade, ela desestrutura a família. Uma pessoa enferma dentro de casa, a depender da enfermidade, ela desestrutura até parentes de longe, que ficam ali aflitos. E aí um tem que se dividir para dormir com a pessoa, e a família vai se desdobrando. Alguém tem que sair do trabalho, Arabiaçô de canto. Porque quando alguém está desestruturado dentro de um lar, pode afetar todos dentro de uma casa. É assim ou não é? Mas o Senhor me chamou e te chamou, Arabiaçô de canto, para ser sal da terra, para ser luz. Levanta a tua mão, que eu já sinto a autoridade de Deus para profetizar isso. Arabiaçô, toda investida para desestruturar a tua casa, toda investida para desestruturar a tua família, Arabiaçô, o Senhor lança por terra hoje. Arabiaçô de canto, Deus está colocando ordem na casa de alguém essa noite. Arabiaçô, toma posse do teu milagre, haverá ordem lá. Arabiaçô, haverá milagre lá, haverá restauração naquele lugar, haverá libertação, Arabiaçô, pelo teu clamor. Então a Bíblia não relata, mas a gente consegue imaginar que a família daquela mulher estava desestruturada, que a casa daquela mulher estava desestruturada. Mas ela não olhou aquela circunstância, porque ela disse: se eu apenas tão somente tocar. E
Quantas vezes eu e você, a gente pensa, olha para a circunstância, olha para a situação, olha como é que está a casa, arabiaçou, olha como é que está a vida financeira, olha como é que está, arabiaçou, a família. E fala, será que tem jeito? Arabiaçou de canto. Faz propósito, faz campanhas. Será que é na minha vida mesmo? Arabiaçou, será que vai acontecer mesmo? Arabiaçou, não precisa disso e precisa daquilo para acontecer. Desse jeito não tem como acontecer. E ela mesmo, diante das circunstâncias todas desfavoráveis, do abandono, da enfermidade, arabiaçou, da debilidade, ela falou, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Arabiaçou de canto, ribiacé. E ela tocou em Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está andando e ela vem por detrás e toca. Arabiaçou de canto, ribiacé, na orla da veste de Jesus. Jesus para a multidão. Jesus para a multidão. Pessoas que entraram aqui, minha vida está parada, minha vida não está andando. Rabiaçou de canto, ribiacé. Jesus para a multidão. Arabiaçou, Jesus para a situação, mas não é para vergonha. Jesus para a situação, arabiaçou, mas não é para reter nada. Jesus para a situação, porque Ele queria ter um encontro com aquela mulher. Arabiaçou, você pode achar que está parado, mas não tem nada parado. É porque Jesus quer ter um encontro contigo. Arabiaçou de canto, ribiacé de mantuí. Arabiaçou de canto. É porque está parado, Ele para. E quem está andando está incomodado. Senhor, a multidão te aperta. Como assim quem te tocou? Arabiaçou de canto, Ele vai dizer, porque de mim saiu poder. Levanta a tua mão. Arabiaçou de canto, ribiacé. Porque nós não servimos um Deus de madeira. Nós não servimos um Deus, arabiaçou, que tem olhos mas não enxerga. Nós não servimos a um Deus, arabiaçou de canto, que tem mãos mas não apalpa. Nós não servimos a um Deus, arabiaçô, que tem pernas, mas não pode se locomover. Nós servimos um Deus poderoso. Arabiaçô, quando ela toca na orla da veste de Jesus, sai poder, 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 poder. Arabiaçô, toca nele essa noite, porque Ele tem poder, 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 Ele tem poder. Continua com a tua mão levantada. Arabiaçô, demanto iribiacé, decanto iribiaçô, porque Ele tem poder, 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 Ele tem poder. Arabiaçô, decanto, Ele tem poder, Ele tem poder para curar os enfermos, Ele tem poder para libertar os cativos, Ele tem poder. Arabiaçô, decanto, para fazer o cego enxergar, Ele tem poder para fazer o mundo falar, Ele tem poder. Arabiaçô, decanto, ribiacé, para curar o câncer, para curar a ansiedade, para curar a depressão. Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. E já passeia neste lugar, então toca nele esta noite. Arabiaçô, decanto, ribiacé. Ele tem poder para libertar o filho, Ele tem poder para libertar o esposo, o tio, o sobrinho. Arabiaçô, Ele tem poder para curar o câncer, Ele tem poder para curar, arabiaçô, a hipertensão, Ele tem poder, arabiaçô, para levantar o caído. Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. Se eu tão somente tocar.
Arabiaçô de canto. Se eu tão somente tocar, somente um Deus que atende oração. Arabiaçô, um Deus que atende clamor, um Deus que se compadece, um Deus que enxuga lágrimas. Arabiaçô de canto ribiacé. Um Deus que enxuga lágrimas. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ana não conseguia nem falar, mas as lágrimas dela foram atendidas. Um Deus que se compadece nos mínimos detalhes. Porque a palavra do Senhor vai dizer que uma multidão estava com fome, e Jesus, Arabiaçô de canto, se compadece. Se eu tão somente tocar, Arabiaçô de canto ribiacé, eu serei curada. A gente ouve tanto falar de fé, mas quando a gente precisa praticar a fé, porque a fé não vê circunstância, porque a fé, Arabiaçô de canto, não depende de olhos carnais. A gente só conhece a fé quando a gente precisa colocar ela em ação. Arabiaçô de canto, ribiaçô de canto, eu sinto a presença dele aqui. Oh, aleluia. A gente só entende a fé, Arabiaçô, quando as circunstâncias dizem não. Eu contei um testemunho aqui esses dias. Eu passei por uma situação que até hoje eu fico pensando com Deus e fico impactada com o que Deus fez. Porque aconteceu uma situação no meu trabalho e houve uma mudança de equipe. A equipe que trabalhava comigo foi embora, e a equipe, entrou uma equipe nova. E aqui, eita meu Deus, esse relógio não é convertido. Entrou uma equipe nova, e antes daquelas pessoas chegarem, o inimigo já começou a trabalhar e jogar palavras contrárias na minha vida. E começaram a falar para mim, rir, zombar e falar: Geisa, se você conhecer essas pessoas que vêm para cá, você tá no sal. Geisa, você não tem noção. E eu não dava nem ideia, mas sempre orando a Deus. Irmãos, nós éramos uma equipe de 12 pessoas. E essa equipe antiga chegou há uns 2 anos atrás. Essas pessoas, claro, o inimigo colocou um ódio tão grande no coração dessas pessoas com a minha vida, que eu tinha dias, irmãos, que eu saía chorando do trabalho todos os dias. Em menos de pouco tempo, ninguém na empresa sequer falava comigo. Foi algo tão terrível, tão terrível, tão terrível. Eu chegava aqui na igreja, botando a mão na cabeça: Senhor, repreende toda ansiedade, repreende toda tristeza, para eu prestar atenção no culto. Porque era algo terrível. E eu tentava: Senhor, me dá estratégia, me ajuda a dizer bom dia, me ajuda a tentar reconciliar, me ajuda, Senhor, me ajuda porque tem coisas, irmãos, que nós precisamos de estratégia de Deus. E todos os dias eu falava: Senhor, mas é aqui mesmo. O Senhor tem poder para me tirar, me colocar em outro lugar,
Mas não é assim que o Senhor quer de mim e de você, irmãos. Que a gente fique correndo, que a gente fique desistindo. Quem vai ter que correr é Satanás. Levanta a tua mão que eu já quero profetizar isso na tua vida. Quem vai ter que bater em retirada é Satanás. Ele que vai ter que sair dos caminhos do teu filho. Ele que vai ter que sair da tua casa. Ele que vai ter que sair. E eu não entendia. De uns meses atrás, era uma coisa tão terrível. Quando eu chegava na recepção do trabalho, eu tinha vontade de chorar. Eu tinha que orar a Deus: Senhor, me ajuda, senão eu vou chorar aqui na frente de todo mundo. Porque era algo terrível, igreja. Só eu sei. E quando deu um dia, eu não estou dizendo isso para louvar, não. Eu estou dizendo isso para a glória de Deus, porque pessoas aqui precisam ouvir isso. Arabiaçou de canto. Um dia, acho que mês passado, mês retrasado, aconteceu um alvoroço na empresa e eu sem saber o que era. E gente chorando. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Irmãos, quase toda a equipe foi mandada embora. Ficou só eu e mais 2 pessoas. E eu fiquei impactada com Deus, porque eu olhava aquela situação, irmãos, e eu falava: Senhor, eu não sei como o Senhor vai mudar essa situação. Eu não sei como o Senhor vai mudar essa situação. Porque entra pessoas novas e elas vão lá e falam mal de mim para as pessoas novas. E aí as pessoas novas começam a agir da mesma maneira. E o inimigo agindo naquela situação. Eu não sei como o Senhor vai mudar essa situação. E o Senhor fez o impossível. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Se é uma situação que você fala: meu Deus do céu, se é uma situação que você tem vontade de correr, de fugir, se é uma situação que você não vê jeito, mas faça como essa mulher. Ela já tinha 12 anos padecendo de uma enfermidade, e mesmo assim ela colocou a fé dela em ação. E ela disse: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, tudo vai ser diferente. Eu vou ser curada. E eu convido a igreja a ficar de pé. E ela foi curada na mesma hora. Porque Deus faz o impossível. Levanta as tuas mãos que eu já quero profetizar o impossível de Deus na tua vida. A cura de Deus na tua vida, a libertação de Deus, a transformação de Deus na tua vida. Eu vou estar orando e as minhas amadas irmãs vão estar passando. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Põe o teu pensamento no Senhor. Liga o teu pensamento em Deus. Liga o teu pensamento no Senhor. Ponha no altar dele a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos, ó Deus, diante da tua presença, do teu amor, da tua graça, da tua infinita misericórdia, da tua infinita misericórdia, Senhor. E eu quero apresentar, meu Pai, a vida de todos que estão aqui nesta noite. Agradecer pelo término desta campanha. Quero te render, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque até aqui, ó Pai, nos ajudou o Senhor Ebenezer. E aqui, meu Pai, eu já te rendo graças. É o agradecimento, meu Pai, desta campanha. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada obreira, meu Pai, que o Senhor colocou nesta obra. Eu agradeço a Ti pela vida dos levitas, ó Pai, que foram fiéis, meu Deus, neste propósito. Por cada membro, por cada congregado, meu Pai, que saiu dos seus lares, ó Deus, e cumpriu, meu Deus, este propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos
Nós queremos, ó Deus, apresentar a vida, Senhor, de cada um que está aqui essa noite. Nós queremos, ó Deus, apresentar a vida, Senhor, de cada pessoa, a família de cada um que está aqui. Senhor, nós queremos apresentar parentes de perto, parentes de longe. Nós queremos apresentar Solares, ó Deus, em outro estado, em outras cidades, porque Tu és o Deus de perto, mas o Senhor também é o Deus de longe. Não há barreiras, ó Pai, para o Teu agir. Não há barreiras, ó Deus, para o Teu poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai aniquilando, vai neutralizando toda ação do inimigo contra esta família, contra esta vida. Vai aniquilando, Senhor, em nome de Jesus, toda ação do inimigo, todo impedimento. Vai aniquilando, meu Pai, em nome de Jesus. Todo impedimento, todo embaraço de Satanás contra essa vida, contra esta casa, contra este casamento. Vai aniquilando, meu Pai, em nome de Jesus, toda desordem que Satanás tem tentado, meu Pai, contra este lar. Eu oro nessa hora, meu Pai, o Senhor queimando, o Senhor derrubando, o Senhor destruindo, em nome de Jesus. Que nenhuma arma forjada, meu Pai, contra a vida da Tua igreja, ela possa prosperar. Queime em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, demônios que tem lutado para acamar esta pessoa, que tem lutado para enforcar esta pessoa. Vai queimando, meu Deus, vai queimando. Vai queimando, meu Deus, vai queimando. Demônios que tem tentado paralisar, colocar paralisia nesta pessoa. Espírito das trevas, eu te repreendo agora, pela autoridade que é no nome de Jesus. Demônio do suicídio, vai queimando, Senhor, vai queimando. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando do quarto dessa pessoa, do leito dessa pessoa, dos caminhos dessa pessoa. Esse demônio que tem tentado deprimir, que tem lutado, meu Pai, para essa pessoa tirar a vida dela. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Bata em retirada agora. Bata
Arabiaçô de canto de Biacé. Vai queimando, meu Pai. Vai queimando toda obra de bruxaria. Vai queimando toda reza contrária. Toda obra de inveja. Vai queimando, meu Deus. Tudo que foi feito. Tudo que foi feito nas matas, nas encruzilhadas. Tudo que foi feito nas cachoeiras. Tudo que Satanás recebeu. Passa a tua espada, Senhor. Desfaz agora. Desfaz agora. Desfaz agora. Toda obra das trevas. Desfaz, meu Pai, obras de voodoo. Desfaz, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nenhuma ferramenta forjada contra o teu povo possa prosperar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Há poder no teu nome, Jesus, no teu sangue. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, no nosso lar. Que a porta do nosso lar tenha a marca do teu sangue e o mal não possa adentrar. Esconde-nos, ó Pai, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Arabiaçô, decanto e libiaçô, decanto, ao agideira, ele já passei, ó, araçô, decanto e se eu tão somente te tocar, Senhor, cura meu Pai nesta noite, salva meu Pai nesta noite, restaura meu Pai nesta noite, renova meu Pai nesta noite, ah Senhor, consola nesta noite, araçô, decanto e demando, envia, peraviação, decanto, cura esta noite, araçô, decanto e faz o teu milagre esta noite, araçô, decanto, realiza promessas esta noite, arabiação, decanto e demando, ribiação, decanto, traz a alegria esta noite, traz a união esta noite, aço, decanto e ribiação, demando e traz, ó Deus, a prosperidade esta noite, traz a unção esta noite, esta noite, esta noite, esta noite, araço, decanto e ribiação, demando, estanca todo sangramento esta noite, pessoa que está sangrando a alma, arabiação, decanto, cura, Senhor, nesta hora, araço, decanto e demando, ribiação, decanto e ribiação, que o Senhor venha estancar todo sangramento na alma, e esta pessoa venha sair jubilando deste lugar, arabiação, decanto, nós te pedimos, arabiação, demanto e ribiação, porque a tua palavra diz, estando dois ou mais, o Senhor já se faz presente, e eu creio na tua presença neste lugar, arabiação, e quando o Senhor chega, nada fica da mesma maneira, arabiação, decanto, e nós profetizamos essa noite a mudança do Senhor, em nome de Jesus, e que todo mal saia, em nome de Jesus. Arabiaçô, decanto. Oi, irmão, não queria parar de orar não, viu? Arabiaçô, decanto, ribiacê. Como é bom estar na presença dele. Pode se assentar com palmas bem alegres, de vitória. Arabiaçô, decanto. Toma posse esta noite. Pessoas que entraram sangrando neste lugar, com a alma sangrando, tu não vai voltar da mesma maneira, porque o Senhor já estancou esta noite. Arabiaçô, decanto. Minhas amadas que estão aqui no altar, levanta a mão de vocês. Pai, eu quero profetizar Arabiaçô, decanto, ribiacé, na vida, Senhor, de cada uma que faz parte desta campanha.
campanha. E da nossa pastora Cláudia, ó Pai, que não pôde estar aqui, Arabiaçodecanto, mas a tua bênção, ó Pai, alcança ela lá. Que haja também, ó Pai, Arabiaçodecanto, a bênção do Senhor, a unção do Senhor mais e mais transbordante. Arabiaçodecanto, Ribiacé, a solução do Senhor, meu Pai, Arabiaçodecanto, Ribiacé, e elas venham sair daqui em posse de milagre, de vitória, para a glória do teu santo nome. Reveste cada uma, ó Pai, a igreja glorifica a Deus com palmas bem alegres. Deus manda dizer que Ele está trazendo solução, Arabiaçodecanto, para causas da vida de vocês esta noite. E da minha amada pastora Cláudia, depois eu vou mandar áudio para ela. Aleluia, glória a Deus. Estou olhando os rostinhos aqui, todo mundo conhecido, mas tem alguém que você ouviu esta palavra e você gostaria de reconciliar, aceitar Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ninguém? Todo mundo, aleluia, com livros, o nome escrito no livro da vida. Foi a melhor decisão da minha vida, igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro do dia, eu lembro da data, eu lembro do ano, Arabiaçodecanto, porque foi a melhor decisão da minha vida. Eu estava olhando minhas coisas, que eu gosto muito de foto, e aí eu falei, vou ter que revelar essas fotos, porque vai que perde o celular e aí as fotos vão tudo embora. E aí eu só tenho uma foto do meu batismo, que aconteceu em 2013. E aí a minha irmã estava comigo, só estava eu e ela. E aí o celular dela era bem antigo, aquele celular sem resolução. E ela tirou uma foto, a foto é toda pixelada. Eu falei, eu vou revelar e vou deixar aqui, porque faz parte de um trabalhar de Deus na minha vida. E tá lá, todas as fotos reveladas, cada unção, som de obreira, toda a trajetória, a minha trajetória com Deus, para todas as vezes eu olhar, lembrar como o Senhor é poderoso. Arabiaçô, Ele opera, Ele faz o impossível. Deixa eu ver, não posso esquecer de nada. Oferta, glória a Deus, aleluia. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, amém? Pegue aí na sua mão, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. E vamos ofertar ao nosso Deus, amém, igreja? Que nós sempre venhamos ter o nosso coração aberto para semear na obra do Senhor. Porque não tem, irmãos, como pagar o que o Senhor faz nas nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos como vasos de barro, carregando um tesouro valiosíssimo. Aleluia, glória a Deus. Então tudo pode passar, minha amada. Tudo que o Senhor faz, que o Senhor realiza, irmãos, tem um valor inestimável. Arabiaçô, a sua vida aqui neste lugar foi paga com preço de sangue. E não o sangue de qualquer um, não. O sangue de Jesus. Então que nós venhamos sempre, sempre ter o nosso coração aberto para a obra de Deus. Seja com o nosso dinheiro, seja com o nosso tempo, seja com a nossa dedicação. E tudo, e quanto mais a gente faz, mesmo assim, irmãos, não chega perto do que Ele fez por nós. Nós nunca conseguiríamos pagar. Amém? Que nós venhamos sempre ter o coração aberto. Anúncios. Amanhã, palestra de casais. Quer falar, minha amada? Glória a Deus, amém. Alguém quer falar alguma coisa? Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Palestra de casais. Aprendam mais sobre o amor. Vai ter, quer falar? Amém. Nosso pastor vai estar amanhã com a nossa pastora aqui, amém? Orientando os casais na direção dos nossos líderes de casais, Jussara e Jerônimo. Venha, amém, irmãos, você que é casado. Convide alguém. Aleluia, glória a Deus. Convida o vizinho. Vamos lá aprender mais. Vamos investir na família. Convida alguém, põe no status, porque grandes coisas eu sei que o Senhor vai fazer. Domingo, nosso pastor Luciano, dando continuidade na campanha. Segunda-feira, oração com a nossa diaconisa Vanderleia. Terça-feira, tarde da vitória, com a nossa missionária Vanessa e o pastor Well, também uma bênção. Terça-noite, ensino da palavra. Os irmãos que puderem vir aprender mais de Deus. Quarta-feira é o pastor Leandro, amém, uma bênção. O primeiro dia da campanha, fogo puro, forte, viu, igreja? Algo tremendo. Avivamento mesmo através da palavra. Venha, convide mais um.
E ele vai estar fazendo 3 dias aqui. Quinta-feira, Vanderleia, nossa irmã Vanderleia vai estar pregando uma benção. Venha também aprender mais de Deus. E sexta-feira, oh glória, iniciando uma campanha, hein? Fiquem firmes, irmãos. A gente tem que ser assim, eu falo isso pro meu irmão. Quando ele fala assim, Geisa, já orei ontem. Eu falei, não, tem que estar renovando. Orou ontem, orou hoje, é assim, o crente é assim, faz propósito e já começa outro, irmãos. A gente finalizou a campanha, já começa outra e firme. Amém? Glória a Deus, aleluia. A gente não pode parar. Vocês querem um corinho de fogo para a gente finalizar? Oh, glória. Aproveitar essa banda. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Acredito que eu não estou esquecendo nada. Se eu esquecer, depois meu pastor puxa a orelha. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Com as palmas bem alegres, amém, igreja? Jesus convida pra com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, fica de pé, é muito longa. Mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa. Mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. O Evangelho nos mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Vem, pastor, para dar o anúncio. Oh, glória. Já dei? Pode finalizar? Amém. Glória a Deus, aleluias. Então vamos fazer a oração da fé. Amém, amados. Louva a Deus pela sua vida. Oh, glória a Deus. Que felicidade ver cada rostinho aqui. Que Deus abençoe mais e mais a vida de cada um que está aqui. Vocês são preciosos para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos, ó Deus, na oração da fé, que perdoa pecado, que cura enfermos, ó Deus. Pai, se porventura ainda há, ó Deus, alguém enfermo aqui, meu Deus, esta noite, que o Senhor possa curar nesta hora. Senhor, perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, meu Deus, os nossos erros. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, embaixo da tua potente mão, da tua proteção, da tua segurança, meu Pai, embaixo, Arabiaçou, da bênção do Senhor, e que através das nossas vidas, essa bênção venha alcançar, meu Pai, aqueles à nossa volta, para a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. A igreja diga: aleluia, glória a Deus.